O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez exatamente conforme o anjo do Senhor havia mandado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essas são palavras de vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Já dizia Santo Agostinho, você então no conforto abençoado da sua casa, eu vou dar um beijo na palavra, como se fosse você beijando o rosto de Deus. Amém? Merece ou não merece uma salva de palmas? Claro que merece. Super time, vamos aplaudir a palavra. Que maravilha, viu? Deus seja louvado por esse momento. Pode sentar no conforto aí da sua casa, com muito carinho. Senta, se acomoda, mas sem perder essa ambiência, sem perder essa ambiência, esse clima gostoso, esse cenário aí na sua casa de oração, de espiritualidade. Que o Espírito Santo de Deus nos dê esse dom do entendimento, para a gente poder celebrar hoje, para a gente meditar essa palavra, deixar essa palavra entrar, tocar a nossa alma, porque é a alma que precisa ser purificada, o corpo precisa ser curado, a alma purificada. Então que o Espírito de Deus nos dê essa graça. Nós estamos felizes e contentes, porque estamos celebrando o ano de São José. Desde o ano passado, o Papa Francisco, em comemoração dos 150 anos, quando lá atrás, um outro Papa, hoje beato, Pio IX, ele, há 150 anos atrás, ele proclamou São José como patrono universal da igreja. Então, desde aquele dia, todo dia 19 de março é celebrado São José, o patrono universal da igreja. E o Papa Francisco, resgatando, proclamou o ano de São José. Nos deixou assim uma carta apostólica muito linda, se eu não me engano é Fratis Cordis, Cordis Fratis, que é com o coração do Pai, tradução, com o coração do Pai. Então ele fala, o Papa Francisco nessa carta, muito linda, vale a pena, gente, porque ele conta assim 7 momentos da paternidade de São José. O pai amado, o pai abençoado, o pai da família, o pai amoroso. Nossa, vale a pena realmente ler essa linda carta que o Papa Francisco nos brindou para a gente poder assim refletir sobre São José. É muito interessante a gente poder assim perceber São José. É claro que a gente conhece a história da salvação. A gente conhece aquela cena, onde o anjo Gabriel, Deus, Deus que resolve na plenitude dos tempos, Deus que tem o seu plano de salvação para a humanidade. Deus tem um plano de salvação, tinha um plano de salvação, e na plenitude dos tempos resolveu colocar em prática esse plano que ele tinha para salvar a humanidade. E o que ele faz? Ele manda um anjo, Gabriel, lá para Nazaré, para conversar com uma moça de nome Maria, para propor para essa moça se ela aceitaria participar desse projeto de Deus, desse plano de Deus para salvar a humanidade. E esse processo de salvação da humanidade consistiria de ela dizer um sim
para que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho, pudesse vir do céu, se encarnar no ventre de Nossa Senhora, assumir a nossa condição humana, menos o pecado, é claro, porque ele veio nos tirar do pecado, então ele não podia nascer com pecado. Então, esse era o projeto de Deus. Era o projeto da salvação de Deus. E isso aconteceu. O anjo Gabriel foi, conversou com Nossa Senhora, explicou sem entrar muito em detalhe, explicou o projeto para Maria. E Maria concluiu, disse: pode mandar dizer a Deus que eu aceito. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, o teu projeto. E aí, aconteceu, esse é o plano. Mas de repente é como se, viu, Andrés e Walter? É como se de repente assim, meu Deus do céu, Deus começou a pensar: meu Deus, eu já mandei o anjo, eu mandei o anjo Gabriel, ele foi lá, conversou com Maria, já escolhi Maria, e agora o que eu faço com José? Né? O que eu faço com José? Meu Deus do céu, esqueci de José. É como se Deus assim, esqueci de José. É o que muita gente pensa por aí. É que muitas vezes que Deus colocou tudo certinho, falou com o anjo Gabriel, falou com Nossa Senhora, e cadê José? José não estava no dia, não estava presente no momento que o anjo Gabriel apareceu. Enfim, meu Deus, será que Deus esqueceu de São José? E de repente arrumou uma cena para colocar lá: olha, então vamos lá conversar com José, etc. Vamos fazer essa cena. Não. Deus não faz isso. Sabe por quê, minha gente? Sabe por quê? Porque quando Deus... Preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando Deus resolveu colocar em prática o seu plano de salvação da humanidade, José já estava incluído nesse plano. José já estava incluído nesse projeto de Deus. Então José não foi esquecido. José não ficou de fora. É verdade que naquele momento do anjo Gabriel com Nossa Senhora, ele não estava ali. É verdade que Nossa Senhora guardou um silêncio do seu coração. É verdade que Maria estava prometida a José, mas José estava no projeto. José já estava no projeto de Deus, no plano da salvação. E aí, quando José percebeu que Nossa Senhora estava grávida, ele resolveu de mansinho, sem difamá-la, resolveu sair em segredo. A palavra de Deus fala que José é o homem justo. Sabe o que é justo? Aquele que não atrapalha o projeto de Deus. Justo na palavra é aquele que não atrapalha. José não quis atrapalhar o projeto de Deus. Então ele resolveu sair de mansinho da vida de Maria desse projeto. Aí o anjo também revela para José o projeto de Deus. E aí José, que tem a clareza do projeto de Deus, resolve acolher, aceitar Maria como sua esposa. E a partir daquele momento, José não era uma figura coadjuvante, não era um ator secundário no projeto. José foi protagonista, porque sim, Deus já tinha uma mãe, mas precisava dar uma paternidade. José não era o pai biológico de Jesus. José, o nosso querido José, não era o pai biológico de Jesus, é verdade? Mas ele assumiu a Sagrada Família com aquele protagonismo de pai, como o cuidador, o provedor, o carpinteiro de Nazaré, que cuidou. O que José deu a Jesus? Olha só, olha o que nós acabamos de ouvir na primeira leitura, minha gente. Lá atrás havia uma profecia que um descendente de Davi ia ser o Messias. E o que José deu a Jesus? A descendência davídica. José deu a Jesus a descendência davídica. E quando a gente lê os primeiros versículos de São Mateus, que foi o evangelho de hoje, sempre a genealogia, a origem vai dizer assim, ó, Jacó gerou Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou e vai as gerações, sempre o homem dando nome, Quando chegou lá na frente, foi a leitura que eu comecei a ler do evangelho, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus.
Ali ficou claro que Jesus não era filho dele biológico, mas ele deu a descendência do rei Davi. Jesus, filho de Davi. Assim Jesus era chamado. O Nazareno, o filho de Davi. Quem deu isso? José. E quando Jesus tinha 12 anos, estava no templo, perdido, naquela cena que a gente recorda, não estava perdido nada. Não estava perdido nada. Tinha 12 anos, maioridade, estava lá no templo. Maria e José, que ainda não haviam compreendido essa dimensão. Aí de repente Maria chega e encontra Jesus. Meu filho, o que você fez? Teu pai e eu estávamos te procurando. Jesus fala assim, não sabias que eu devo ocupar com as coisas do meu pai, né? Mas Jesus chamava José de pai. Jesus chamava José pai, papai, Abba, né? O pai, mesmo não sendo biológico, mas chegava. E quando Jesus foi com eles para Nazaré, Jesus era obediente ao pai e à mãe. Olha a importância de José na vida de Jesus. Então José, minha gente, meus amados, não era um personagem secundário, um ator de segunda categoria, não. Ele assumiu um protagonismo fundamental na história da salvação. E o que a gente aprende, né? O Papa Francisco vai trabalhar muito isso, e eu quero resgatar isso com você. Hoje é a missa da saúde, a gente pede tudo isso, e vamos clamar daqui um pouquinho a cura. Né? Mas o que José nos ensina? Para a gente guardar no coração. Guardar no coração. Duas coisas. José, o homem puro de coração. Tinha uma pureza no coração. Uma pureza no olhar, uma pureza, uma obediência, uma dedicação. E aí a gente recorda aquelas palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. José vivia essa castidade, vivia essa entrega, essa obediência, essa humildade. José, o homem justo, o homem humilde, o homem que tinha uma pureza de coração muito grande. E só na pureza do coração que vamos ver a Deus. Uma outra característica que tinha José, de tantas virtudes que esse homem nos inspira, por isso nós estamos o ano de São José, de tantas virtudes, o homem que tinha uma vida interior voltada para Deus. Isso é lindo demais, gente. Uma vida interior voltada para Deus. Um homem de oração, um homem de comunhão, um homem de intimidade com Deus. Uma vida interna, uma vida interior de comunhão, de oração. Estamos num contexto de tantas dispersões. A gente por qualquer coisinha se distrai, se dispersa. E quando José nos convida, nos inspira para sermos pessoas de oração, pessoas de comunhão, de intimidade, de amizade com Deus. Pessoas que vivem no silêncio. José é um homem do silêncio, o homem da contemplação, o homem da ação, porque ele protegia, ele recebeu de Deus a missão de cuidar dos bens mais preciosos. São Bernardino disse hoje na leitura, os bens mais preciosos de Deus, Maria e Jesus. Ele cuidou. Quando tinha que sair para o Egito, José pegou Maria, a mãe e o menino e foram. Então José, aquele protagonismo. Mas por quê? Porque era um homem obediente. Como que José recebeu que Maria não estava atraindo? Através do sonho. Do sonho. Deus se revelava através do sonho para São José. Porque havia essa comunhão, essa intimidade. Oxalá, mesmo nesse tempo todo que estamos enfrentando, oxalá possamos crescer na vida interior, dobrar os joelhos, ler a palavra, dedicar um tempinho para estar com Deus, para conversar com Deus, para dialogar com Deus, para ter uma vida de oração, uma vida interior de uma espiritualidade bonita.
Nós estamos no ano de São José. Então que essa pureza de coração, que essa vida interior de São José nos inspire para sermos também cuidadores de Maria, de Jesus, a exemplo da Sagrada Família. Nós percebemos que José era filho descendente de Davi, filho do rei Davi, não filho biológico, mas da descendência de Davi. E um dia Jesus estava passando, viu, Jefferson? Um dia Jesus estava passando, e aí alguém gritou: Jesus, filho de Davi. Canta isso para nós. Vamos recordar. Preste atenção. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Hoje é você que vai cantar assim, rezar assim para Deus nesse exato momento. Jesus, filho de Davi, peça, me cura. Peça agora. És o santo de Israel. Peça essa graça. Diante de ti a tempestade se acalma. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, me cura. Nos cure, Senhor. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Meu amado, continua, Jefferson, continua. Meu amado, minha amada. Hoje o mesmo Jesus passa. É a sua oportunidade, você que está doente. Você que está passando alguma dificuldade, algum problema, tristeza, dor, angústia, sofrimento. É o momento de você se apresentar. Como fez aquele cego. Se apresenta hoje diante de Jesus. Com o seu problema, com a sua necessidade, com a sua doença. Que não é sua. Mas com aquela certeza de que Ele está chegando. De que Ele está se aproximando. Mas não perca a fé. Não perca a fé. Faça renascer a esperança, a fé. De dias melhores, de certeza, de cura. Da sua graça, da sua unção. Porque está se aproximando. Em nome de Jesus. Toma pé, toma posse. Toma posse. Sinta que algo está acontecendo agora aí na sua casa, no seu coração. É a graça acontecendo. É a graça acontecendo. Então reze, cante, grite, chame a atenção de Jesus. Jesus, filho de Davi, peça cura dessa pandemia, cura das enfermidades físicas e espirituais. Sim, Jesus. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. E Jesus está curando. Jesus agora está operando milagres aí na sua casa, no seu coração. Está voltando a serenidade, a fortaleza, a fé. Sim, Jesus. Tem pra mim. Suas promessas não vão deixar de se cumprir. Eu sei, o teu Espírito está agindo em mim. E como está agindo no seu coração? Jesus. Cante mais uma vez o refrão para você. Jesus, filho de Davi, me cura. Mas vai tomando posse. Vai tomando posse. Vai tomando posse da graça acontecendo. Da graça acontecendo. Jesus, filho de Davi, me cura.
cura. Ele está És curando. o Santo de Ele está Israel. curando. Diante de ti a Jesus. tempestade se Jesus. cala. Jesus. Meu Deus, honra minha Jesus é fé. Preste atenção. Preste atenção. Cala o teu coração. E sinta a presença de Jesus aí fazendo milagre. Operando milagre. Aí na sua vida. Creia. Se abandona. A fé de José. A entrega de José. O amor. A graça de Deus acontecendo. Tome posse. Tome posse disso. Porque o milagre já visitou você. A graça está visitando você nessa noite. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. O Filho de Deus. Cante mais uma vez o refrão, Jefferson. Cante mais uma vez o refrão. Jesus. Jesus, filho de Davi, Jesus. me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. E que essa tua fé te leve a uma atitude concreta de quem recebeu, de quem foi tocado, de quem foi agraciado nessa noite com esta Eucaristia. Por isso nós rezamos assim: